Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Do jeito que você está, só feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite exaltar e bendizer o Teu nome. Porque a Tua presença, Senhor, tem se manifestado, Senhor, em nosso meio. E aqui nós estamos, Senhor, para que a Tua glória venha nos impactar. Para que a Tua glória venha, Senhor Jesus, de uma maneira sobrenatural, se manifestar no meio do Teu povo. Por isso, Senhor, venha nos restaurar, venha nos vivificar em Cristo Jesus, porque sem Ti nada somos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria só de deixar aqui para os irmãos um pedido de oração, não só por Portugal, pela Espanha, mas por toda a Europa. Mas para os irmãos terem uma noção, aonde nós estamos indo agora, a Espanha, é um país que tem 8.022 cidades e povoados. Entre cidades e povoados são 8.022 cidades. Dessas 8.022 cidades que se encontram na Espanha, né, totalizando ali mais de 40 milhões de habitantes, são 7.500 cidades sem igreja. E quando nós falamos sem igreja evangélica, para os irmãos terem noção, é menos, irmãos, de 1% da população, ela é evangélica. Dessa população cristã que existe ali na Espanha, para os irmãos terem uma noção, são aproximadamente mais de 300 mil evangélicos cultuando e exaltando o nome do Senhor na língua espanhola. Desses 300 mil evangélicos que louvam o nome do Senhor, mais de 60% é da comunidade cigana. Ou seja, são menos de 40% que são irmãos espanhóis exaltando e glorificando o nome santo do Senhor, né? A comunidade islâmica tem crescido assustadoramente em toda a Europa, e na Espanha não é diferente, porque foi na Espanha, ou melhor, em Madrid, que foi criado, né, a grande mesquita, fora da comunidade europeia, fora dos países árabes. Então nós precisamos muito de oração, para que Deus venha nos fortalecer, nos dar graça, para termos sabedoria e estratégias para estarmos ganhando almas para Cristo Jesus ali naquele país. E eu gostaria que os irmãos pudessem neste momento abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo de número 17. Mateus capítulo de número 17, versículos de 1 ao versículo de número 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que a gente presencia nesse texto da palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele se encontrava com 12 discípulos. E de repente Jesus Cristo, ele se distancia e em particular convida 3 desses discípulos, desses apóstolos do Senhor, para lhe acompanhar. Aqui a gente pode ver que quando há intimidade com Deus, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, nós vamos conhecer coisas gloriosas que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Quantos irmãos creem nesta verdade? Quando nós nos aproximamos, quando nós temos intimidade com o Senhor nosso Deus, irmãos, coisas gloriosas vão acontecer na nossa vida. E aqui aconteceu algo muito especial. 3 homens, 3 apóstolos que tinham intimidade com o Senhor, foram convidados pelo Mestre da vida, pelo Senhor Jesus, para presenciar uma obra gigantesca que o Senhor nosso Deus tinha para revelar para aqueles homens. E ainda diz a palavra do Senhor: ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos: um para ti,
um para Moisés e um para Elia. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor, nós trazemos aqui uma reflexão de algo que o Senhor Deus tem realizado nos dias de hoje. E se nós fôssemos aqui intitular esta mensagem, trazemos aqui um tema para esse texto, eu poderia talvez utilizar a presença manifestada de Deus, a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Nós estamos hoje vivendo dias de muita religiosidade em todo o mundo. E não é diferente nos países difíceis, não é diferente até mesmo naqueles países que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, das pessoas estarem buscando um contato com o Ser Supremo, um contato com o Criador do Universo, de uma maneira ou de outra, ou buscando algum tipo de ídolo, algum tipo de Deus, de deusa, para se reverenciar, para buscar a presença desta divindade. Quando nós falamos da presença manifesta de Deus nas nossas vidas, quando nós falamos da presença de Deus em nossas vidas, parece que é tudo a mesma coisa, mas não, há diferença. Há diferença entre presença de Deus e há diferença entre a presença manifesta de Deus. Quantos creem que realmente existe essa diferença? Quando nós conhecemos e buscamos aprender mais da palavra do Senhor, a gente descobre verdades que a palavra do Senhor traz para o nosso crescimento, verdades que a palavra de Deus traz para que nós venhamos desenvolver uma vida de maturidade cristã. E a palavra de Deus nos mostra também, e a teologia confirma isso também, como um atributo divino, que a presença de Deus, ela está em toda parte. Nós temos igrejas, irmãos, no Brasil e em muitas partes do mundo que têm a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Porém, irmãos, nós também temos muitas igrejas que têm a presença de Deus, mas não têm a presença manifesta de Deus em seu meio. Qual é a diferença de presença de Deus e a presença manifestada de Deus em nosso meio? A diferença é a presença de Deus. Esse Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está presente em toda parte, Ele está presente em todo o mundo, Ele está presente diante de muitas situações, mas a presença manifestada de Deus, nós temos a glória do Senhor habitando em nosso meio, e por meio desta glória, nós presenciamos Jesus Cristo curar, nós presenciamos Jesus Cristo libertar, nós presenciamos Jesus Cristo transformar, nós presenciamos Jesus Cristo curar, operar maravilhas, restaurar vidas, relacionamentos, nós presenciamos algo que nos impacta de uma maneira poderosa e gloriosa, sobrenatural, que o ser humano não consegue explicar, que o homem não consegue compreender, mas nós conseguimos sentir, e é a glória de Deus sendo manifestada no meio da sua igreja, no meio do seu povo, porque quando a glória de Deus se manifesta, o povo sente algo sobrenatural lhes impactando, o povo sente algo sobrenatural trabalhando na sua mente. Para quê? Para buscar a santificação, para buscar um relacionamento com Deus, para buscar uma transformação no seu interior, no seu caráter, na sua vida. Por quê? A glória de Deus, irmãos, ela habita para impactar o homem e a mulher de uma maneira sobrenatural. A glória de Deus não é brincadeira. A glória de Deus, irmãos, não é para ficar na carteira ou para ficar na cômoda da sua casa, mas a glória de Deus é para habitar
habitar dentro do nosso coração, para habitar dentro da nossa vida. E as pessoas que andam ao nosso redor, as pessoas que vêm à igreja, as pessoas que andam na rua, vai presenciar algo sobrenatural sobre a vida daqueles que têm a presença manifesta de Deus. Algo, irmãos, que vem do alto. Algo que vem lá da glória celestial, quando há quebrantamento, quando há lágrimas. Eu não sei, muitos talvez não sabem o que você está a viver. Muitos talvez não conheçam o dilema que você está enfrentando. Muitos talvez não conheçam os problemas que estão diante de você e aquela situação de papel que está na tua mesa e você tem que tomar uma decisão. Mas quando você se quebranta diante da presença de Deus e a glória do Senhor invade a sua vida, invade a sua alma, invade a tua casa, invade, irmãos, lá o teu lar, o teu relacionamento, o teu casamento, a tua família, pode escrever que algo vai acontecer. Algo vai acontecer, porque é a presença do Senhor se manifestando no meio daqueles que se colocam para viver em intimidade com Deus. Aconteceu com estes 3 homens, aconteceu com estes 3 apóstolos. Eles, há poucos dias atrás, receberam a informação de que Jesus iria morrer. Há poucos dias atrás, eles estavam ali recebendo a revelação do mestre da vida, de Jesus Cristo, dos grandes acontecimentos que iriam suceder, que iriam acontecer em todo o mundo. Porém, eles não criam. Por quê? Há muitas vezes, irmãos, pessoas que vivem como esse grupo de discípulos, de apóstolos. Há muitas pessoas que vivem a religiosidade, e hoje é muito comum nós vivemos a religiosidade. Hoje é muito fácil você dizer sou evangélico. Eu ainda me lembro quando era pequeno, e olha que sou jovem, sou novo. Eu me lembro quando eu estudava na escola Padre José Scampini. Quem conhece aqui, né? Alguns irmãos sabem dessa escola. Eu era pequenininho, fazendo a primeira série, irmãos. Eu ia para a escola, mas porque eu era filho de crente, porque eu era crente, eu chegava em casa com a blusa rasgada, a camisa rasgada. Os colegas da escola queriam caçoar, queriam fazer algo, queriam bater. Por quê? Porque era crente. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje nós temos jogador de futebol que é crente. Hoje nós temos empresários grandiosos que são crentes, atores, nós temos esportistas, nós temos todo tipo de pessoa que diz ser crente e que diz ter a presença de Deus na sua vida. Há até alguns grupos que é um pouco diferente. Há até uns grupos aí que estão protestando contra um certo pastor que assumiu um determinado cargo lá no Congresso Nacional, e estão ali brigando e difundindo a sua ideologia, mas há grupos entre eles que estão abrindo igrejas para ter a presença de Deus. Só que tem diferença, irmãos. A presença de Deus, quando é manifestada, ela traz libertação, ela traz vida, ela traz restauração, renovo, mudança de vida, mudança na mente, mudança no comportamento, porque a glória de Deus, ela habita para nos impactar. A glória de Deus, ela habita, irmãos, para realizar coisas que são do Senhor para as nossas vidas. Por quê? Nós não fomos criados para sofrer. Você não foi criado, irmãos, para estar se preocupando com os problemas do teu casamento. Você não foi criada, minha irmã, para estar se preocupando com o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não foi criado para estar na fila de um hospital. Você não foi criado para ir lá no presídio, pegar uma senha, aguardar ser chamado para entrar para visitar um filho. Você não foi criado para isso. E para que nós fomos criados? Para glorificar e adorar e exaltar o nome do Senhor, irmãos. Para isso que nós fomos criados. Mas o diabo, Satanás, tenta destruir esse projeto que Deus construiu para você e para a minha vida. E como é que nós vamos enfrentar Satanás? Como é que nós vamos enfrentar os demônios e todas estas armas que são colocadas para nos prejudicar de nos relacionarmos com Deus? Como?
buscando a glória de Deus, irmãos. Se você não tiver a glória de Deus na tua vida, o que adianta você estar na igreja? Se você não tiver a glória de Deus na tua vida, o que adianta você comprar a melhor e maior Bíblia que existe no Brasil, para todos ver que você tem uma Bíblia? Se você não tiver a glória de Deus na tua vida, você está perdendo tempo. Se você não tiver a glória de Deus habitando no teu coração, o que adianta você ser um missionário? O que adianta você sair do teu país ou até contribuir? Falta algo. A Europa está vivendo, irmãos, um momento mau e terrível. A Europa está atravessando uma história trágica, triste. E quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos os acontecimentos que ocorreram no passado, a gente começa a chorar, irmãos, porque a gente vê que naquele continente velho se levantaram homens, se levantaram mulheres que buscaram a glória de Deus, e com a glória de Deus enfrentaram a igreja, com a glória de Deus enfrentaram tradições, com a glória de Deus enfrentaram fornalhas, fogo ardente. Para quê? Para levar uma palavra de transformação, para levar uma palavra de mudança, para levar uma palavra de renovo, uma palavra que traz boas novas, que traz uma boa notícia. Ó, meu irmão, minha irmã, tem uma boa notícia para você. Jesus Cristo tem coisas gloriosas para aqueles que se aproximam dele, para aqueles que buscam intimidade com ele. Jesus tem coisas espetaculares para aqueles que vivem um relacionamento com ele. Ele tem. E como é, pastor, que eu vou aprender isso? Como é que eu vou conhecer isto? Sabe como? Se aproxima de Deus. Ande com Deus. Peça orientação ao Espírito Santo do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Olha, irmãos, Deus tem um prazer especial em ver a sua glória sendo refletida, sendo conhecida através do homem que é a coroa da criação. Amém, irmãos? Nós somos a coroa da criação. Nós somos algo espetacular, glorioso, fantástico que Deus criou. E a glória do Senhor tem que se manifestar na nossa vida. Isso aqui não tem nada a ver com igreja pentecostal, com igreja tradicional, com igreja ortodoxa. Isso aqui não tem nada a ver com religião, porque religião não salva, irmãos. O que salva é a presença de Deus habitando dentro do nosso coração, irmãos. Não é eu dar um pulo, não é eu dar cambalhota que vai salvar, mas é ter a glória de Deus habitando dentro da minha vida, que vai me levar a me aproximar cada dia mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que tipo de liberdade é essa? Liberdade de restrições, de regras, de regulamentos, que não permite ser você mesmo, meu irmão. É liberdade que você tem de ter a glória de Deus habitando dentro da tua vida, independente de quem você é, independente do que você tem, independente se você conquistou, independente se você passou de ano, reprovou de ano, se você ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, independente de qualquer coisa, é a glória de Deus habitando na tua vida, é o poder sobrenatural do alto, dos céus, habitando dentro do teu ser. E ainda diz a palavra do Senhor: mas todos os pastores, amém, irmãos? Todos estão lendo? Mas todos os pastores, obreiros, somente esses. A palavra do Senhor diz isso? Não. A palavra do Senhor nos diz assim: mas todos nós,
com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor nosso Deus. O que isso quer dizer? Irmãos, pega um espelho, e você olha para um espelho, o que você vai ver? A coisa mais feia do mundo, você mesmo. Já reparou isso? Você pega um espelho e você vai ver você mesmo. Só que quando nós, irmãos, estamos diante da presença de Deus, quando nós nos colocamos na casa de oração, de adoração ao Senhor nosso Deus, a gente percebe que tem um mais moreno, um mais gordinho, o outro mais magrinho, a gente percebe que tem um mais bonito, um mais feio, outro mais feio ainda, e aí a gente começa a perceber, irmãos, que todos se unem em um único propósito. E qual é esse propósito? É de ver a glória de Deus sendo manifestada em nosso meio. Aí quando a gente pega o espelho, a gente olha para o espelho, é o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que a gente vai olhar para o espelho, só que a gente não vai ver a gente ali. A gente não vai ver nós mesmos, não. O que a gente vai enxergar? O que nós vamos ver? A gente vai ver a presença do Senhor Jesus, irmãos. A presença de Cristo Jesus sendo manifestado por meio da glória do Pai Celestial em nosso meio. E com liberdade nós levantamos a nossa mão, com liberdade nós exaltamos ao Senhor, com liberdade nós louvamos ao Senhor, com liberdade a gente exalta o nome do Senhor e Ele se manifesta, porque o nosso coração se quebranta para buscar a verdadeira adoração, que é aquela que nós nos colocamos diante do Senhor para ver a glória dele sendo manifestada em nosso meio. É isto, irmãos, que nos impacta, é isto que faz realmente as coisas acontecer na vida daqueles que servem e adoram o nome santo do Senhor. Quando a gente chega ali na Europa, a gente, irmãos, sente uma grande tristeza. Dos 3 anos e 3 meses que a gente trabalhamos ali em Portugal, vivemos momentos bons, momentos difíceis, momentos de lágrimas, momentos de alegria. E quando você, irmãos, vai para a rua para conhecer as pessoas, quando você vai para a rua para conhecer aquelas pessoas que necessitam de salvação, que necessitam conhecer esta glória maravilhosa, a gente, irmãos, tenta de todas as maneiras, de estratégias, para ganhar um português para Jesus, para ganhar um português. Irmãos, é difícil, não é fácil. Continente que está atravessando um momento de dor, um momento de luta, crise, muito desemprego. O banco vem e leva o carro, o banco vem e leva a casa. E ali, irmãos, o português, o espanhol, ele fica quieto, ele não fala nem com a família. Aí quando você olha, irmãos, aquela situação, você acompanha nos jornais que aquela pessoa que ocupava um cargo de diretoria, que ocupava um cargo importante numa determinada empresa, de repente, diante de uma situação de crise, de desespero, o que ele fez? Perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu o trabalho. E ali começa a depender de uma ajuda do governo. E ele tem vergonha de pedir socorro para o seu pai, tem vergonha de pedir socorro para a família, e chega diante de uma situação, o banco está tomando tudo, e ali ele busca uma esperança, ele busca uma solução. E a solução é acabar com a própria vida. As pessoas estão se matando, irmãos, se suicidando, porque não tem a glória de Deus. As pessoas têm até a presença de Deus, vamos dizer assim. Vê até, irmãos, muitos movimentos acontecendo, mas não tem a presença manifesta de Deus. Olha só, aonde não há a presença manifesta do Senhor, irmãos, vai haver muito desespero. Aonde não há a presença manifesta do Senhor, vai haver muita miséria. Aonde não há a presença manifesta de Deus, vai haver muita destruição.
Por isso que nós que temos a glória do Senhor, irmãos, esquece riqueza, esquece bens materiais, esquece dinheiro, esquece poder. A gente está falando é de Deus, estamos falando da graça, nós estamos falando da presença, da promessa de Deus por meio de Jesus Cristo habitando dentro do nosso ser. É com dinheiro, é sem dinheiro, não importa. O que importa é que a glória de Deus habita dentro do nosso ser, e a glória do Senhor precisa ser conhecida em toda parte, em todo mundo, na minha igreja, no meio da minha família, no meio da sociedade em que estamos, no nosso país, na nossa terra. A glória do Senhor, irmãos, tem que ser impactada de uma maneira poderosa por meio de homens e mulheres que vivem uma relação estreita com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Deus, irmãos, que nos criou. E quando a gente olha aquela situação, a gente se aproxima para falar de Jesus para as pessoas. E há uma reserva, há uma distância, há uma barreira. E você ganha aquela pessoa para Jesus, irmãos. Ele vai no domingo, aceita Cristo. Você fica feliz da vida. No outro domingo, ele não vem mais. E você liga, o que aconteceu? Minha família, pastor, não deixa mais eu ir à igreja. E o pior, o padre foi lá nos visitar. E se eu continuar indo nessa seita, eu vou perder o meu trabalho. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito que acontece a coisa. É difícil, é guerra. Mas a gente vai se entregar? A gente vai desistir? Não, irmãos, vamos para o joelho, vamos orar, vamos buscar, vamos pedir ao nosso Deus para levantar homens e mulheres para fazer a diferença. Vamos pedir ao nosso Deus para levantar pessoas dispostas a impactar o mundo com a glória do Senhor. Vamos colocar-nos diante do Senhor para que através da minha vida, lá no meu trabalho, lá na minha casa, porque quando eu me relaciono intimamente com Deus, irmãos, as coisas vão mudar na sua vida. Quando há um relacionamento íntimo com Deus, até, irmãos, o relacionamento conjugal vai ser especial. O relacionamento com os filhos vai ser especial. O relacionamento espiritual com o Pai, Criador dos céus e da terra, vai ser especial. Por quê? Porque há uma aproximação com a presença gloriosa do Senhor para com a nossa vida, para com o nosso viver. E esta glória manifesta do Senhor, irmãos, ela está aqui trabalhando de uma maneira poderosa nesta cidade, nesta igreja, através de homens e mulheres que atuam em diversos ministérios. Eu não sei se você tem trabalhado, se você tem feito algo, eu não sei se você tem até mesmo orado ou lido a Bíblia, mas uma coisa, eu sei que o Senhor Jesus está aqui e Ele te chama para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para fazer a diferença, porque as horas estão chegando, irmãos. Jesus está voltando para buscar a noiva escolhida, e não é qualquer noiva, não é uma noiva relaxada, não é uma noiva suja, não é uma noiva mal vestida, mas é uma noiva santa, perfeita, linda, preciosa, maravilhosa, que tem um resplendor dentro do teu ser, que é a glória de Deus. A glória do Senhor, irmãos, a glória de Deus nos impactando. E quando esta glória habita dentro do nosso ser, ela vai nos trazer estratégias, irmãos, para que nós possamos enfrentar as ciladas do inimigo. O diabo tem destruído de uma maneira muito forte a vida de muitos homens e mulheres. Durante o período que a gente teve ali na América, o pastor Dionísio, que vai sempre, conhece muito ali, a gente às vezes fica emocionado de ver grandes nomes, grandes autores, escritores, escritoras, que fizeram uma história ministerial linda e maravilhosa. E de repente, irmãos, o brilho apagou. Não há mais brilho. Não há mais, irmãos, a glória manifesta de Deus. Alguns até continuam escrevendo livros, alguns até continuam, irmãos, com programas na televisão, alguns até continuam fazendo alguns seminários aí pelo mundo afora, mas falta algo. Olha que interessante, a palavra do Senhor nos mostra, em Gênesis, capítulo de número 28,
e o versículo de número 16, uma passagem que nos fala sobre a visão da escada de Jacó. E olha o que diz aqui a parte B desse texto. Na verdade, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Sabia, irmãos, que há muitas pessoas que têm estado diante da presença de Deus. Há muitas pessoas que têm se colocado diante da presença de Deus, só que não sabem que Deus está ali. Você está entendendo? Deu para compreender? Às vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida. A gente faz, a gente trabalha, a gente faz milagres acontecer em diversas áreas, em diversos projetos. Só que, em muitas ocasiões, falta algo. Falta a glória do Senhor sendo manifestada. Falta a glória de Deus sendo manifestada de uma maneira poderosa. Tem coisas, irmãos, que a gente olha e diz assim: é bonito. Mas às vezes, irmãos, Deus não está no bonito. Muitas vezes a gente olha coisas e fala: é grande. Mas muitas vezes o Senhor, Ele confunde as coisas, irmãos, para que o nome dEle venha a ser exaltado e venha a ser glorificado. Há muitas coisas que acontecem em nosso meio, e nós somos impactados, por quê? Não é, irmãos, a minha maneira de pensar. As coisas não acontecem do nosso jeito. As coisas não podem acontecer da nossa maneira. Mas é a glória do Senhor que vai dirigir a nossa vida. É a glória de Deus que vai verdadeiramente cambiar, transformar o nosso coração, para que nós possamos acompanhar as pisadas do Mestre. Para que nós possamos verdadeiramente fazer discípulos. Para que nós possamos verdadeiramente impactar o mundo, levantando uma bandeira gloriosa, que é a bandeira do Evangelho, que é a bandeira do homem e da mulher que teme ao Senhor, que é a bandeira daquele homem e daquela mulher que, mesmo diante de uma situação de divórcio, de separação, crê que Deus pode mudar a história, crê que Deus pode, por meio da sua glória, transformar aquele relacionamento. O nosso Deus tem este poder, irmãos. O nosso Deus tem esta mão poderosa para interferir, para reagir, para operar de uma maneira poderosa, quando o povo do Senhor busca a glória dele, quando esta glória é manifestada em toda parte. Você pode exaltar o nome do Senhor, irmãos. Você pode glorificar a Deus, porque você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida, e você compreendeu isso, e a partir de então, você começa agora a lutar. Você tem luta, você tem dificuldade, você passa pelo vale, você passa pelo momento ali de dificuldade, dificuldade ardente na tua alma, mas você sabe que a glória do Senhor tem sustentado a tua vida, que a glória de Deus tem te fortalecido, que a glória do Senhor não tem deixado você cometer loucuras, que a glória do Senhor tem levado você a buscar uma vida mais íntima com Deus, uma vida mais santa, uma vida aos pés da cruz. Porque a glória de Deus, irmãos, ela existe, irmãos, não é para ficar guardada num MP3. A glória de Deus, irmãos, ela não é para ficar ali como você pega um celular, um iPad ou um tablet, e ali você vai buscar ali. É Wi-Fi? É wireless? Vamos procurar aqui, irmãos. A glória de Deus, ela está, irmãos, diante daqueles que estão para buscar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A glória de Deus está em nosso meio, e quando a glória de Deus está em nosso meio, irmãos, nós levantamos a cabeça, nós levantamos para guerrear, nós levantamos para pelejar. Pode levar mais de 40 anos, mas eu creio na promessa do Senhor, e eu creio que eu vou pisar na terra prometida, e eu creio que eu vou tomar posse daquilo que Deus prometeu
meu, porque a glória de Deus me fortalece, a glória de Deus me renova, a glória de Deus me inspira a estar cada dia vencendo o seu mal, com a presença gloriosa do Senhor habitando dentro do nosso ser. É isso, irmãos, que faz você estar aqui, é isso que te traz aqui todos os domingos, é isso que te traz aqui à casa do Senhor, é a glória dele habitando na casa que foi erguida para adorar, exaltar e glorificar o nome dele. E quando nós levantamos, muitos pulam, outros dançam, outros ficam quietos, mas a glória do Senhor se manifesta, porque ela habita em nosso meio, e nós cremos na promessa do Senhor. Eu creio, irmãos, que o Senhor Deus tem coisas espetaculares para as nossas vidas. Talvez você pergunte: irmão, você é uma criança, eu já estou com 90 anos. Irmãos, você que é uma criança, você precisa compreender que a glória de Deus, irmãos, ela se manifesta no meio do povo do Senhor, para que nós possamos buscar algo glorioso para vivermos na eternidade, e nós não podemos desistir. A igreja do Senhor, ela não pode se calar. O povo do nosso Deus, irmãos, nós podemos ser poucos ali na Europa, podemos ser poucos aqui na América Latina, podemos ser poucos lá nas aldeias, podemos ser poucos espalhados pelas regiões mais pobres do nosso Brasil, mas a glória do Senhor, ela guia, ela dirige, ela impacta o povo do nosso Deus. E quando um joelho, irmão, se dobra, quando um joelho se coloca diante da presença do Pai, quando um homem feio, mal acabado, se coloca diante do Pai, Criador dos céus e da terra, a glória de Deus se manifesta, porque ali há um coração quebrantado, há um coração sincero, há um coração verdadeiro, e o Senhor quer isso de nós, irmãos. O Brasil está vivendo um momento mau, e a coisa vai se complicar dia após dia. A América está vivendo um momento difícil. De 4 americanos, irmãos, 3 não conhecem a Jesus Cristo. Quando você chega na Europa, um continente que foi levantado por homens que desbravaram, que enfrentaram tradições para trazer a palavra de Deus na nossa vida. E quando você chega lá hoje, e você vê aquelas igrejas históricas, linda, irmão, bonito, sistema de segurança, né? Guardas monitorando, e você olha tudo aquilo, e aí você começa a presenciar nos cultos 3 pessoas, 4 pessoas. Igrejas que têm 70 anos, irmãos, e tem 15 crentes. Igrejas que têm mais de 100 anos e não tem pastor há mais de 10. Esta é a realidade, irmãos. Por que que o Senhor Deus tem permitido esta crise naquele continente? Para nós hoje, o Brasil tem sido realmente um país missionário. Nós temos sido verdadeiramente um povo, irmãos, que tem chocado as grandes agências missionárias que estão aí no mundo há mais de 50, 80, 90 anos. Sabe por quê? Porque quando um missionário ele vai para o campo, irmãos, quando um missionário que tem a glória de Deus, que tem a presença do Senhor, ele vai para o campo missionário, ele vai para um único objetivo: que o nome do Senhor, nosso Deus, venha a ser exaltado e venha a ser glorificado, que as pessoas possam conhecer esta presença gloriosa. E nós louvamos a Deus que existem homens e mulheres que têm tomado esta coragem para enfrentar muitas situações, mas para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. O Senhor te chama hoje aqui, para que você venha tomar uma decisão na tua vida, para que você venha viver algo sobrenatural. Olha, irmãos, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus todos os dias na nossa vida, porque se não vivermos, o mundo vai nos corromper, o mundo vai nos transformar. E o mundo tem transformado a mente de muito crente, o mundo tem transformado a visão de muita igreja, o mundo tem transformado as estratégias que o Senhor Deus tem colocado para aqueles que têm a glória de Deus. Porém, nós, irmãos, não vamos nos entregar, nós não vamos nos
aquietar, porque há algo mais forte que bate dentro do nosso ser, há algo mais forte que nos impacta, e é a glória de Deus nos chamando para impactar este mundo para o Senhor nosso Deus. E o Senhor te chama. Se você gostaria que esta glória manifesta do Senhor habite na tua família, na tua casa, eu te convido para você vir aqui à frente em nome de Jesus. É um desafio, porém, se você está disposto a ter a glória manifesta do Senhor habitando na sua vida, na sua família, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós aqui estamos diante da tua face, diante da tua presença. Tu és um Deus presente, ó Pai. Tu és um Deus que manifesta a tua glória. E a tua glória, Senhor, quando ela se manifesta na nossa vida, a tua glória, ela limpa. A tua glória traz limpeza. A tua glória, Senhor, ela traz santificação. A tua glória, Senhor, nos leva a vivermos o sobrenatural do Senhor. As pessoas olham, as pessoas percebem que há algo diferente na nossa caminhada, no nosso olhar, na nossa maneira de viver, pois é a glória do Senhor que habita. E em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos aqui a vida desses irmãos e irmãs, ó Pai. Tu és o Deus que conhece cada área, Tu és o Deus que conhece cada situação que tem vivido, e em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua glória venha impactar cada área, Senhor, que a Tua glória venha impactar de uma maneira poderosa. Nós podemos estar parecendo que estamos mortos, mas a glória do Senhor habita dentro do nosso ser, e quando a glória de Deus habita, nós te exaltamos, Senhor, porque é para isso que nós fomos criados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.